Bom dia, o nosso tema é sobre características e recomendações nutricionais do ciclo da vida do idoso. Os integrantes do grupo sou eu, Amanda Cristina, a Thalia Nascimento, Amanda Saraiva, Elis Madison Júnior, Larissa Félix, Luana Aicanan, Lidiane dos Santos, Rainara Monteiro e Tuana Pedrosa. Introdução. O processo de envelhecimento ele é um fenômeno global segundo a Organização Mundial de Saúde. Os idosos representam o segmento etário da população que mais cresce no mundo. No censo de 2000, os brasileiros com idade igual ou superior a 60 anos era de 8,6%, segundo o Instituto Brasileiro Geográfico e Estatísticas de 2002. Em 2010, a população já chegava a 10,8% do país. Então, a projeção com estes dois números vai indicar que nos próximos 20 anos os idosos serão mais de 30 milhões, representando 13% da população brasileira. Então, está havendo um crescimento de população idosa, segundo os que a gente observou aqui, segundo o censo geográfico. Este crescimento se dá numa transição demográfica que o Brasil vinha atravessando e se caracteriza pela diminuição nas taxas de fecundidade e pela simultânea queda nas taxas de mortalidade. O aumento da expectativa de vida tem sido um dos maiores avanços da humanidade no século XX. Se, por um lado, isso pode significar um ganho, por outro, traz grandes desafios para a sociedade. Esse envelhecimento é evidente particularmente nos países em desenvolvimento, onde se prevê que a população idosa pode quadruplicar nos próximos 25 anos, e diante disso, é cada vez mais eminente a perspectiva de envelhecer pensando na saúde de forma integral. Então, o país ele está envelhecendo e com isso nós temos que o quê? Temos desafio aí a enfrentar, né, para trazer saúde e benefícios para a população que vem envelhecendo bruscamente. No envelhecimento, observa-se mudanças na composição corporal, as quais são consideradas na interpretação do estado nutricional a partir do cálculo do IMC. Ao longo do tempo, a massa da gordura corporal, que é a gordura visceral, aumenta, e ao passo que a massa muscular diminui. A perda da massa muscular esquelética e de força muscular é denominada sarcopenia. Uma das mais importantes mudanças da composição corporal nos idosos. A perda de massa muscular representa prejuízo da força, da funcionalidade e da independência, pois diminui a mobilidade, aumenta o risco de queda e altera o metabolismo. Bem, sobre a nutrição, existem diversos fatores de risco para a desnutrição em idosos, que é a pobreza, o sexo feminino, tabagismo, depressão, viver sozinho, falta de transporte e limitações para comprar e preparar os alimentos. Bem, como vocês podem observar, né, a nutrição também está baseada no padrão de vida, né? Se o idoso ele tem condições boas, fuma, não tem limitações, vai estar com certeza aí mostrando um quadro de desnutrição. O envelhecimento é caracterizado por uma série de modificações fisiológicas, psicológicas e sociais, que podem afetar o estado nutricional de cada pessoa. Com a idade, o organismo absorve e utiliza os nutrientes com menor eficiência, o que provoca maior predisposição a doenças e maior necessidade nutricional. A alimentação saudável pode contribuir para a melhora da qualidade de vida e para o envelhecimento bem-sucedido. Entende-se por alimentação saudável aquela que fornece quantidades adequadas de nutrientes, carboidrato, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais, rica em frutas e verduras, moderada em gordura, sal e açúcar, proporcionando boa hidratação e com funcionamento entre 4 a 6 refeições diárias. Entre as limitações mais preocupantes nessa fase da vida está a dificuldade de deglutição ou mastigação, o que pode comprometer a ingestão adequada de nutrientes. Dessa forma, pode ocorrer deficiências nutricionais, fadiga, perda de massa muscular, perda de peso, entre outros sintomas relacionados à ingestão inadequada. Assim, é fundamental dar atenção especial aos preparos das refeições dos idosos para garantir que todos os nutrientes estejam disponíveis, evitando assim um desequilíbrio. É importante que a dieta inclua alimentos macios e de fácil mastigação e deglutição, para que se possa elaborar um cardápio equilibrado. Necessidades nutricionais dos idosos.
A consciência de um estilo de vida saudável influencia a qualidade de vida no envelhecimento e tem levado muitas pessoas a adotarem hábitos mais salutares. A dieta, o estilo de vida e a atividade física são fatores modificáveis que influenciam o processo natural do envelhecimento. Entre esses, a dieta desempenha um papel fundamental no processo de saúde ou doença da pessoa idosa. Energia. A taxa metabólica basal de uma pessoa diminui com a idade, em função de alteração na composição corporal. Acredita-se que 30 kg por dia seja o suficiente para a manutenção dos gastos calóricos da pessoa idosa. Ter a manutenção do equilíbrio de calorias ao longo da vida é importante para atingir e manter um peso saudável. Carboidratos. Os carboidratos devem compor de 45 a 65% das calorias totais da alimentação do idoso. Porém, a qualidade desse nutriente deve ser levada em conta, priorizando o consumo dos carboidratos complexos. Devem ser inseridos na dieta habitual do idoso cereais integrais, tais como farinhas, flocos de quinoa, amaranto, aveia, arroz e trigo, que podem ser utilizadas no preparo de receitas de bolos. Outra opção é a inclusão dos cereais em cozidos, ensopados e sopas. Também podem ser adicionados os flocos em mingaus, vitaminas ou iogurtes. Proteínas. A ingestão recomendada é de 0,8 gramas por quilograma. A ingestão de proteínas não deve ser rotineiramente aumentada. Excesso de proteína pode acelerar desnecessariamente o envelhecimento dos rins. É importante dar preferência às proteínas de alto valor biológico, que não estejam associadas ao elevado consumo de gordura saturada. Como estratégia, pode ser utilizado o consumo de carnes magras, laticínios desnatados ou parcialmente desnatados e leguminosas. Como fonte de proteínas, deve-se dar preferência para as carnes macias, peixes sem espinhas, tofu, manteiga de amendoim ou de amêndoas e ovos mexidos ou cozidos. A inclusão de grãos e sementes como quinoa, amaranto, chia e leguminosas também contribui para o aumento do aporte de proteínas na dieta. Se necessário, esses alimentos podem ser batidos em sopas. Os lipídios. Eles devem estar presentes na dieta em 20 a 35% da ingestão calórica diária. No entanto, o consumo de gordura saturada deve ser minimizado e não ultrapassar 8% do valor total. A restrição muito intensa de lipídios na dieta altera o sabor, textura e o prazer do alimento e assim pode afetar negativamente a dieta em geral. Ao invés de fazer a restrição, deve-se estimular a substituição por gorduras saudáveis, como as mono e poliinsaturadas. O excesso de gorduras de qualidade ruim está relacionado ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares. As vitaminas e os minerais. Eles devem ser estimulado o consumo de alimentos ricos em micronutrientes, em quantidades adequadas para o equilíbrio com necessidades calóricas. Muitos minerais desempenham papel importante nos processos oxidativos e inflamatórios, atuando como antioxidantes. A recomendação de vitamina D é de 800 a 1000 unidades por dia. O risco de deficiência aumenta quando a síntese é menos eficiente, bem como quando declina a exposição à luz solar. Cerca de 30 a 40% das pessoas com fraturas de quadril possuem vitamina D insuficiente. A suplementação dessa pode ser necessária. A recomendação de cálcio para os idosos é de 1.200 mg por dia. A exigência dietética pode aumentar por causa da diminuição da absorção. Nesse caso, recomenda-se a ingestão de alimentos fortificados e naturais. A suplementação pode ser necessária. O sódio. A recomendação de sódio é de 1.500 mg por dia. O excesso de sódio, chamado de hipernatremia, pode levar o idoso à desidratação. Por outro lado, o baixo consumo de sódio pode levar à hiponatremia.
e a consequente retenção de líquidos. Recomenda-se que o consumo não exceda de 2.300 mg por dia. O zinco. A ingestão do zinco por homens deve ser de 11 mg por dia e por mulheres de 8 mg por dia. O consumo insuficiente de zinco está associado à deficiência da função imunológica, como por exemplo anorexia e diminuição do paladar. Neste caso, é fundamental estimular o consumo de suas fontes alimentares, como carnes magras, ostras, feijões, amendoim, nozes e sementes. Bom, as fibras. As fibras desempenham um importante papel na motilidade intestinal, sobretudo para o idoso que tende a episódios de constipação. A recomendação de fibras é de 30 gramas para homens e de 21 gramas para mulheres. Neste caso, deve-se dar ênfase ao consumo de legumes, verduras, grãos integrais e frutas. As hortaliças e frutas devem fazer parte do cardápio diário devido ao seu alto teor de vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes. Esses nutrientes são fundamentais para a prevenção e para o controle de doenças. Quando houver dificuldade de mastigação, deve-se optar pelas hortaliças cozidas, na forma de purê ou em sopas. Algumas hortaliças podem ser adicionadas a sucos. As frutas podem ser consumidas amassadas ou na forma de purês, vitaminas e sucos. Potássio. O potássio é um mineral essencial para o bom funcionamento do sistema nervoso, muscular, cardíaco e para o equilíbrio. A ingestão adequada de potássio é de 4.700 mg ao dia. Uma dieta rica em potássio pode enfraquecer o efeito do sódio sobre a pressão arterial. Recomenda-se atender à ingestão de potássio com alimentos, principalmente frutas e legumes. Vitamina B12. A vitamina B12 atua na metabolização de nutrientes, como os carboidratos, proteínas e gordura. A recomendação de ingestão da vitamina B12 na dieta é de 2,4 mg ao dia. O risco de deficiência aumenta por causa da baixa ingestão da vitamina B12 e em razão do declínio em ácido gástrico, o que dificulta a absorção dessa vitamina. A B12 é facilmente encontrada em carne de gado, peixe, frango, ovo, vísceras e cereais. Água. A água é uma substância extremamente importante para a vida, mas no estado de hidratação do idoso pode frequentemente ser motivo de grandes problemas. A desidratação é causada por diminuição do consumo de fluidos, por diminuição da função renal ou por perdas aumentadas de urina derivadas de ação medicamentosa com o uso de diuréticos ou laxantes. Os sintomas da desidratação são confusão mental, cefaleia, constipação, alterações da pressão arterial, tonteiras, boca e nariz secos. Desta forma, é fundamental incentivar a ingestão de líquidos de pelo menos 1,500 ml ao dia, ou 1 ml por caloria consumida. Padrão de consumo alimentar peculiar do idoso. Os hábitos alimentares nessa fase da vida estão muito condicionados às alterações biológicas e fatores psicossociais. Entre as alterações biológicas, destaca-se a inaptência, que pode ser ocasionada por patologias presentes, o uso de fármacos ou alterações de paladar e olfato que levam o idoso a considerar a refeição um pouco atrativa. Além disso, a falta de dentição, próteses mal ajustadas, dificuldade de deglutição e xerostomia são fatores característicos que podem comprometer o estado nutricional do idoso. Entre os fatores psicossociais mais comuns nessa fase, ressaltamos a disponibilidade de alimentos, a integração social, a capacidade de deslocamento, a capacidade cognitiva e a independência financeira. A dificuldade de mobilidade também pode gerar incapacidade de realizar algumas atividades cotidianas, como, por exemplo,
comprar ou preparar o seu próprio alimento. Logo, esse contexto leva o idoso a optar por alimentos prontos, de fácil mastigação e relativamente acessíveis. Em geral, verifique-se elevado consumo de pão, biscoito, rosca, bolos, massas e doces. Vamos conhecer os 10 passos para uma alimentação saudável. Primeiro passo: aumente e varie o consumo de frutas, legumes e verduras. Segundo passo: coma feijão pelo menos uma vez por dia, no mínimo 4 vezes por semana. Terceiro passo: reduza o consumo de alimentos gordurosos, como carne com gordura aparente, salsicha, mortandela, frituras e salgadinhos, para no máximo uma vez por semana. Quarto passo: reduza o consumo de sal, tire o saleiro da mesa. Quinto passo: faça pelo menos 3 refeições e um lanche por dia. Não pule as refeições. Sexto passo: reduza o consumo de doces, bolos, biscoitos e outros alimentos ricos em açúcar para no máximo 2 vezes por semana. Sétimo passo: reduza o consumo de álcool e refrigerantes. Evite o consumo diário. A melhor bebida é a água. Oitavo passo: aprecie a sua refeição. Coma devagar. Nono passo: mantenha o seu peso dentro de limites saudáveis. 10º passo: seja ativo. Faça 30 minutos de atividade física todos os dias. Caminhe pelo seu bairro. Não passe muitas horas assistindo TV. A pirâmide alimentar é um instrumento importante que ajuda a população a guiar a alimentação, nos fazendo compreender como é uma alimentação saudável. Sua principal função é orientar, não sendo ela responsável por fornecer uma dieta a ser seguida. Basicamente, ela é dividida em 4 níveis, com 8 grupos principais de alimentos. Os alimentos mais próximos à base devem ser mais presentes na sua dieta, resultando na maior parte do consumo diário. Enquanto isso, aqueles mais voltados ao topo são os que devem ser consumidos com mais cautela.